Doutora, outra curiosidade. Da quantidade de violência doméstica que chega aqui, porque recentemente nós tivemos um caso que a mulher ligou, disse que estava correndo risco de vida, que ela iria morrer e tudo mais, cobrando que talvez a DDM não tivesse feito nada. Desses casos que a mulher acaba... Da violência doméstica no geral, quantos desses processos têm seguimento? A senhora tem noção quais são os processos que a vítima acaba levando a cabo, que acaba levando até o fim? Na verdade, na maioria dos inquéritos policiais instaurados por violência doméstica, a vítima solicita o arquivamento do feito antes da conclusão por reatar o relacionamento com o autor. Isso acho que talvez o volume maior que nós temos. E assim é encaminhado o inquérito com a manifestação da vítima falando que ela não deseja mais nenhuma providência contra ele, para conhecimento do órgão do Ministério Público e da Justiça. E a nossa maioria, a vítima acaba voltando atrás na representação que ela tinha oferecido. Isso é reincidente? Existem mulheres que acabam sofrendo violência doméstica, pede protetiva, aí depois elas vêm aqui, retiram tudo isso, depois sofrem de novo e várias vezes? Existe reincidência? Sim, em vários casos. A mesma vítima solicita a medida, a gente instaura um inquérito policial, depois ela reata, aí, dali a uns dias ou uns meses, volta, solicita a medida novamente. Então, é um caso recorrente. Então, não são só medidas de investigação ou medidas da alçada da polícia que resolve o problema de violência doméstica. Talvez esse tipo de perfil de vítima precisaria de uma ajuda psicológica, uma estrutura que eu acho que até o município de Araraquara possui. No caso, nós temos Centro de Referência da Mulher, com apoio psicológico, e que seja bem efetivo para mudar um pouco esse perfil de continuar sendo vítima novamente da mesma pessoa ou talvez de outra pessoa, mas da mesma situação de violência doméstica. Assim, outras medidas, além da investigação policial, precisam ser tomadas. Luiz, agradeço, doutora. Oi, pois não, Chico, pois não. Só ia citar, pode agradecer a delegada Merilene de Castro, que é responsável pela TDM aqui de Araraquara, eu só ia citar que ela realmente pontuou um fato, Luiz, que é importantíssimo a gente debater, que é exatamente esse grande número de mulheres que acabam retornando à delegacia e pedindo para retirar a queixa contra o acusado, seu companheiro. Porque tem fatos realmente em que a mulher é vítima, procura a delegacia, faz uma denúncia, a Polícia Civil instaura um inquérito, só que durante os procedimentos de investigação ela retorna e pede para que o caso seja arquivado, porque ela voltou a se relacionar com seu companheiro, envolve sentimento, família, enfim. E tem razão a delegada quando ela fala que talvez seja um caso de ter um atendimento diferenciado, não ficar apenas no campo da polícia, da investigação da Polícia Civil, mas de repente, um atendimento especializado no sentido de psicólogos, de uma estrutura que possa dar um atendimento além do setor policial, para que essa mulher entenda de que ela está sendo vítima e que ela também precisa romper esse laço. Não é só a polícia obrigar que o acusado rompa esse laço. A mulher tem que ter também uma estrutura psicológica para buscar entender que não dá para se viver em meio à violência. Acho que nós temos até uma imagem aí, a nossa produção pode até colocar no ar. Eu só quero confirmar, antes de colocar essa imagem, William, se é daquele caso, a nossa produção pode confirmar, que nós trouxemos aqui, de que a mulher procurou a delegacia, depois procurou o nosso programa 2 vezes, até criticou a Polícia Civil, no caso a Delegacia da Defesa da Mulher, de que não estaria fazendo muita coisa, mas depois retornou à DDM, e pelo que a gente vê nas imagens, que ela voltou com o seu companheiro. Desse caso, né? O nosso programa virou... Coloca no ar, por favor. Nosso programa virou quase um caso de família, porque ela apresentava uma versão, ele se defendia e a atacava, e ela queria se defender e voltava a atacá-lo também. Virou uma coisa, né, Ari? Ela alegou que foi agredida com uma barra de ferro. Ela foi até hospitalizada, passou por atendimento médico, aí deu a sua versão aqui no programa. O rapaz que foi acusado também deu a sua versão. Enfim, foi aquela novela grega que a gente já acompanhou aqui sem saber o que iria acontecer. E aí quem teria que acompanhar seria a DDM. E aí a gente foi acompanhar para saber o que a DDM estava fazendo em cima desse caso. E foi aí que a gente teve essa surpresa. Os dois acabaram saindo juntos da Delegacia da Defesa da Mulher. Ou seja, ela acabou
tirando a queixa. Encerrando o caso. O caso da Arielle, né? Ela procurou o programa, se identificou e o nosso programa ouviu a Arielle 2 vezes, ouviu o rapaz... Compramos a briga da Arielle, né? Eu até gostaria, Ana, vamos ligar para a Arielle. Eu gostaria de perguntar que ela nos esclarecesse por que ela retirou a queixa. Porque, né? Vamos relembrar o caso. Ela já tinha uma medida protetiva porque havia sido agredida. Sim. Né? O cidadão com o qual ela sai abraçada da delegacia, e a nossa postura aqui não é de julgamento, não, viu? Mas é para mostrar o fato, né? Porque a gente é cobrado também pelas histórias que a gente levanta, né? Até a própria ida do Bonhola à DDM foi uma cobrança de ouvintes dizendo, vocês não vão voltar mais naquele assunto, aquela denúncia, uma suspeita que envolvia um agente penitenciário. O Bonhola foi lá, o caso está arquivado. Acho que a gente está escondendo o fato por ser agente, não estamos escondendo o fato. O caso está arquivado pela justiça. Se a justiça entendeu que não há provas, como é que eu vou provar? Você também não pode provar, Chico. Você também, a não ser que nós tenhamos em mãos elementos e aí a gente traz à tona. Né? Mas se a polícia... Aliás, a polícia, eu senti na doutora Merilene que o arquivamento não era a vontade dela, mas foi a percepção que eu tive, tá? O arquivamento não era a vontade dela, mas foi uma decisão do promotor e do juiz. Caso encerrado. Eu acho que ninguém pode ser condenado com dúvidas. Por uma condenação, ainda mais envolvendo um abuso sexual de criança, não tem que sobrar dúvida, né? Pericial, testemunhal, etc. E aí nós somos cobrados pelas histórias, né? E a Arielle participou do programa, nós compramos a briga dela e, repito, nosso tom não é de julgamento, né? Não nos cabe julgar. A gente quer entender o caso. A gente quer Você entender. sabe naquela oportunidade, Luiz? Olha lá, ela não atendeu, desligou o telefone, né? Naquela oportunidade, quando ela disse que tinha uma medida protetiva e que, por meio de mensagem de celular, tinha combinado esse encontro com o pai do filho dela e acabou sendo agredida, eu disse aqui, se tem uma medida protetiva, não tem marcar encontro, resolve tudo por mensagem de celular. Segue o que está orientado e determinado pela justiça. Agora, Chico, já tinha uma medida protetiva, ela foi agredida com barra de ferro, né? Não foi isso? A alegação dela é que a alegação é que ela foi agredida com barra de ferro. O companheiro nega. E, meu Deus do céu, alguém que me bateu com uma barra de ferro, eu quero distância. Não quero sair abraçado com essa pessoa. Pode até haver o perdão, né, por princípios cristãos e tal, mas não quero contato mais. Tá perdoado, esquece o assunto, vai embora e tal. Foi do calor do momento. Mas não é, nesse caso há uma reincidência, né? Ela se sentia vulnerável, não atendeu a Arielle, né? Uma pena, porque nós gostaríamos de dar a oportunidade até para entender o contexto, né? Porque tudo tem um contexto, queria saber se de repente tem fundamento ou se de repente ela lembrou da paixão que ela sente, ficou alguns dias distante. A paixão é tanta que não resiste. O que você sentiu da delegada, Luiz? Na verdade, acontece com todos os delegados aqui de Araraquara. Você interrompe várias outras investigações para cuidar de um caso, aí manda a medida protetiva, aí o juiz tem que assinar isso volta, você tem que mandar intimação, ouvir as pessoas, fechar o inquérito e, de repente, a vítima acaba tirando a queixa. E aí você teve um trabalho imenso, mobilizou uma delegacia inteira, investigadores que poderiam estar cuidando de outras situações, para de repente não dar em nada. Não, então, mas eu vi o descontentamento da delegada com a decisão do arquivamento daquele primeiro caso, né? Sim, porque ela fez todo o trabalho. Não, mas eu acho que não pode ter assim, eu fiquei chateado só porque eu trabalhei bastante. Não, né? Talvez ela observasse... Porque a DDM é uma das mais cobradas, é uma delegacia das mais cobradas em Araraquara. E é uma das que mais trabalham, hein? A doutora Merilene... Até pela quantidade de efetivo. Nós temos inúmeras críticas a vários delegados de Araraquara, porque aqueles que têm um flagrante nas mãos, mas não, vou mandar para casa, não sei o que, não tinha substância. A doutora Merilene nunca foi alvo de críticas do nosso programa por se omitir, por agir equivocadamente. Pelo contrário, sempre muito solícita à imprensa e sempre muito empenhada no que faz. É justamente o contrário, mas, né, um caso para se provar tem que ter realmente substância, né? A justiça não entendendo dessa forma, o caso então está arquivado. E a gente está em contato com a Arielle, que participou desse programa 2 vezes, recentemente, acusando o seu ex-companheiro de agressões. Inclusive, disse que tinha uma medida protetiva e quando a mulher consegue uma medida protetiva na justiça é porque realmente ela já foi agredida ou está sendo ameaçada, correndo o risco de ser agredida. Eu quero conversar com a Arielle porque a gente até exibiu imagens aqui dela saindo da delegacia com um rapaz. E eu quero perguntar para ela se esse rapaz, Arielle, é o mesmo que você fez a acusação de ter agredido você com uma barra de ferro, que você fez a acusação aqui nesse programa. É sim, é meu ex-marido, que já é atual, que a gente reatou, né? A gente tem um filho junto.
Fomos na delegacia, porque a doutora Miriam ligou pra gente estar indo lá dar nosso depoimento juntos. A gente foi, ele fez o depoimento dele, eu assinei e ela quis ver. Ok. Eu só voltei com ele, Madalena, porque ele é o pai do meu filho. E não é qualquer pessoa que eu vou pôr do lado do meu filho. Ele gosta de mim e eu gosto dele sim. Ele errou, todo mundo erra. Tudo bem que é um erro grave? Beleza. Mas todo mundo tem uma oportunidade, Madalena, de ter um perdão na vida, de mudar na vida, de ser pessoa diferente na vida. E é isso que eu estou vendo nele, porque ele mudou totalmente o jeito dele. E eu quero também, não só conquistar o jeito diferente dele também, mas a família dele, a minha família também, a voltar a gostar dele também. É coisa diferente. Eu voltei com ele propondo condições para ser diferente. Não ter mais agressão, não ter mais agressão verbal também, enfim. Arielle, em boa parte das histórias de relacionamentos que culminaram em violência, mas foram reatados depois, existe um contexto social. Espera só um pouquinho. Uma situação, olha, eu não consigo me manter sozinha, criar meu filho sozinha, então é ele que sustenta a casa é dele, se eu sair da casa dele, nós vamos ter que dividir, aí eu não tenho para onde ir e tal. Você está colocando que o seu retorno foi porque você quer a companhia dele, né? É o afeto, é o relacionamento, a vida que você quer construir. Não tem fator social pesando nessa sua decisão? Não tem nada pesando nessa decisão. Foi eu que decidi estar reatando com ele. Agora são duas Arielles, né? Aquela que nós conversamos há alguns dias aqui no programa. Há uns 10 dias. Há uns 10 dias, né? Bastante cobrando que a polícia tivesse prendido. Se ele tivesse sido preso, Arielle, como que seria? Se ele tivesse tá lá na cadeia até hoje, como é que seria o seu comportamento hoje? Você iria visitá-lo? Você ia lá para tentar reatá-lo? Porque ele escapou do flagrante, né? A nossa briga era justamente essa. Por que não deu flagrante? Se ele houve o descumprimento da medida protetiva. Como é que teria sido o seu comportamento se ele realmente tivesse sido preso, como você queria naquele momento, hein? O flagrante, porque fui eu que evitei esse flagrante, porque eu estava pensando já em reatar com ele. Então você não fez de bobo, então. Você pedia a prisão, mas você não estava querendo a prisão dele, é isso? Não. Porque você falou que evitou o flagrante, mas depois você veio aqui no programa cobrar a prisão dele, então quer dizer, a gente é feito de palhaço... A sociedade, porque a gente tem que polícia ficar à disposição das suas vontades, o Estado, é isso? porque usou equipamentos do Estado... Cobrou a delegada aqui, é difícil a gente entender, Arielle. Porque ele não tem só um filho comigo, ele tem mais 3, entendeu? Ele tem uma família também, como eu também tenho a minha. Eu tenho 2 filhos, um que ele não quer com ele, e ele também tem 3 filhos. Ele se propôs a mudar, ele se propôs a ser diferente. Então é isso que você pensou nos filhos dele. Aí me parece uma explicação mais lógica. Eu pensei nos filhos dele. Quantas vezes você foi agredida por ele, Arielle? É a primeira vez. Primeira vez? Não, a segunda porque tinha uma medida protetiva já, né? Então, a medida protetiva foi em razão do quê? Para manter a distância. Mas por quê? Porque ele já tinha agredido, não é isso? Foi por isso que eu fiz a medida protetiva. Essa foi a primeira vez que ele me agrediu. Arielle, mas o que mudou? Antigamente você não conseguia se entender com ele, vocês discutiam, era uma relação meio conturbada, que a gente entendeu. E agora parece que você está num tom mais ameno, parece que tudo foi resolvido. Por que vocês não conseguiam conversar e entrar isso num consenso antes de procurar a delegacia, antes de tudo isso acontecer? Qual que era o impedimento? Como é que vocês não conseguiam antes de conversar? Chegar a agressão, né? Né? Exatamente. O impedimento, Madalena, era as amizades, todo mundo era contra, pelo jeito que ele era, tá? Hoje ele é uma pessoa diferente. Eu pretendo realmente ver essa pessoa, eu já tô vendo, entendeu? A gente tá bem, graças a Deus, não aconteceu nenhuma discussão, não aconteceu nenhuma briga, não aconteceu nada demais. Tô muito bem, tô feliz com ele sim, tenho meu filho com ele, meu filho tá feliz por ele estar do lado dele, acompanhando o crescimento dele, entendeu? Então, é isso que importa. O que importa é isso. O resto a gente conquista depois. Tá certo, Arielle. Eu acho que, assim, nós não queremos fazer nenhuma exposição, nenhum julgamento, não nos cabe. A gente quer entender o caso. Exatamente. Nós demos espaço porque, como foi uma história que se tornou pública, né? Até para você mostrar o que está acontecendo para a gente entender. Ninguém aqui está no papel, ninguém tem o direito de ficar te julgando, mas na medida em que a gente se envolveu com a história, a gente foi cobrado, inclusive, para entrar na história, a gente tem o direito também de mostrar como é que ela termina. Vamos desejar a você, Arielle,
Ela está ouvindo? Gostaria que ela ouvisse. Eu só gostaria que ela ouvisse. Vamos desejar, viu, Arielle, a você e ao seu companheiro que vocês se entendam, porque vocês têm um filho, porque ele tem outros filhos. Então, que vocês consigam se entender a ponto de não precisar se agredir. Não é a ponto de denunciar, tirar queixa. É não ter agressão dentro de casa, né? Então, desejamos do fundo dos nossos corações que vocês sejam felizes, que vocês realmente tenham aprendido a lição, você, ele, né, para preservar os filhos, principalmente as crianças que não podem crescer num ambiente de violência, tendo essas referências. Então, seja feliz é o que a gente deseja, não vamos julgar não, mas a gente não tem como, né, Chico? Tem que trazer o caso aqui para mostrar como é que a história termina. Pode agradecer a Arielle pelas informações e é interessante a gente trazer esse caso, como que ele terminou, como que o caso chegou na delegacia, foi conduzido e depois encerrado a partir da vontade da vítima, para a gente entender a problemática realmente da violência doméstica e da dificuldade que muitas vezes a polícia tem para avançar em inquéritos policiais. E guarda, Vioninha, faz a gentileza, Marco Horário, guarda esse depoimento. Estou pedindo, por favor, em sério aqui, guarda esse depoimento, porque pode ser que os descaminhos voltem a ocorrer, né? Quando aparecer, tomara que não, Deus abençoe que não aconteça. Se acontecer e nós formos cobrados novamente, que ela disse numa mensagem que ia denunciar a rádio para o prefeito. Não sei por quê, o prefeito não tem nada a ver com isso, nem eu a também não sei. Mas enfim, então só vamos guardar o depoimento. Ela falou isso? Eu não sabia. Mas enfim, a gente compreende. No momento de nervosismo a gente fala qualquer coisa, né? Mas é isso que não pode acontecer, né, Enfim. Luiz? A gente não tem como orientar todos os casais de Araraquara e do mundo, mas tudo pode ser resolvido no diálogo. O que está acontecendo é exatamente isso. Não está tendo diálogo, as pessoas não conseguem conversar, não conseguem se acertar, um casal não consegue conversar. A gente aqui tem as nossas discussões, claro, eu tenho discussão com o Chico, tenho discussão com parentes, mas a gente tenta sempre consertar e resolver no diálogo. Mas parece que as pessoas estão totalmente intolerantes a ponto de se agredirem. E quando a gente vê que o tempo é mercúrio cromo, né, cura todas as feridas, é isso que a gente tá falando, ó. De repente você pode se acertar sim, depois que você refletir sobre o caso. Achamos importante trazer esse caso para encerrar, porque usou o espaço do programa 2 vezes, usou o aparelhamento público, Polícia Civil, a delegada teve que interromper trabalhos de investigação que merece uma atenção, um trabalho sério, como sempre acontece na Delegacia da Defesa da Mulher, usou o efetivo, que já é um efetivo reduzido na DDM, então merece a gente trazer aqui para entender realmente e esclarecer como que o caso terminou. Terminou com a Arielle abraçada saindo da DDM com o agressor. Então, mas tem muito delegado que já percebe isso no primeiro momento, Chico. E aí, se o delegado não registra o caso, pau no delegado. Então, não, mas é obrigação do delegado registrar, o delegado não pode andar com o inquérito até chegar no momento em que a... também, né, enche, infelizmente, o delegado tem que registrar, mas se puder, já na hora que... Porque o delegado, ele é experiente. O delegado sabe quando a mulher realmente tem interesse em dar continuidade ou não, ele sente isso. Só que, como agente público, ele tem que registrar o boletim de ocorrência. Mas que dá vontade de falar, você não vai dar continuidade, volte para casa. Daqui a pouco Chico, você vai estar aqui retirando a queixa. Não é isso que vai resolver a questão. Não é isso que vai resolver a questão. Não é isso que vai resolver a questão. Não é da atribuição do delegado esse tipo de condução da história, né? Eu já presenciei muitas vezes o delegado dizendo: tem certeza que a senhora quer registrar a situação, não tem outra forma de resolver? O delegado faz esse exercício. Agora, não cabe a ele fazer esse tipo de interpretação subjetiva da história. Não, eu acho que amanhã ela vem aqui retirar, ele não tem que achar. Se a lei dá o direito à pessoa de retirar a queixa, ela também não está cometendo nenhuma ilegalidade, né? Não está cometendo nenhuma ilegalidade, diga-se de passagem, a lei permite esse tipo, né, de condução. Esse problema não é resolvido só na polícia, né? A gente está cansado de falar. A violência, ela tem outros fatores. A gente não estava falando há pouco do quanto a pandemia mexe com a gente emocionalmente. Há outras questões que influenciam, nesse emocional da pessoa. A criação, a miséria, o despreparo emocional, a falta de amor próprio. Isso que você chama de paixão, eu chamo falta de amor próprio. Você só coloca o outro em primeiro lugar na sua vida quando você não se ama. Quando essa estima não foi criada com você, com o que você é. A pessoa se olha no espelho e não gosta do que vê. A pessoa, sabe, vai num local, numa repartição pública, não consegue preencher um cadastro,
ela não gosta daquilo, sabe? Ela não se valoriza, ela tem a estima abalada. Isso influencia tudo, então, vai demorar muito pra gente consertar isso aqui. Agora, enquanto Estado, a gente tem mais um caso de violência doméstica que foi pra estatística, porque apesar dela ter voltado com o rapaz, o caso está registrado e tá lá. A DDM tinha que investigar mais um caso de violência doméstica.